Se alguém esperava que o Flamengo fizesse uma exibição de gala perfeita e impecável contra o Atlético em Goiânia na noite desse sábado, olha, teve muito otimismo do ponto de vista rubro-negro. Porque é óbvio que não seria assim, mas melhorou. Houve avanços, houve progressos em diferentes situações. E, logo depois, o Palmeiras, tão badalado, tão festejado, sentiu na pele o quão difícil será a temporada depois de um início excelente. A derrota para o Ceará no Allianz Parque deixou claro que o time será muito exigido, vai ser preciso muito elenco e que os adversários, ao contrário do Campeonato Paulista, claro, como sempre acontece na transição dos estaduais para as outras competições mais relevantes, são muito mais bem preparados e incomodam muito mais do que aquilo que a gente vê no começo de cada ano. Falaremos sobre esses dois jogos e esse cenário de Palmeiras e Flamengo, Ceará, Atlético Goianiense, nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você vai ver no dia 23 o clássico alemão, o jogo mais pesado da Bundesliga, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Os dois times estão separados por 9 pontos, o Dortmund tenta se aproximar do Bayern e nessa partida vai jogar suas últimas fichas na tentativa de ainda brigar pelo título da temporada alemã. Eu estarei na transmissão desse jogo no OneFootball, junto com a dupla que transmite os principais jogos da Bundesliga pelo OneFootball, Dudu Monsanto e Gerd Wenzel. Dia 23, 1h30 da tarde, no OneFootball. E claro, você encontra um farto conteúdo como vídeos, notícias, informações diversas, tempo real dos jogos e estatísticas, inclusive em tempo real, dos jogos das competições mais importantes do futebol pelo mundo. As estatísticas de Palmeiras 2, Ceará 3, Atlético Goianiense 1, Flamengo 1, você verá passando aqui do meu lado enquanto falamos a respeito desses dois jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Allianz Parque. Comecemos pelo atual campeão paulista da Libertadores e também da Recopa Sul-Americana. O que o Palmeiras enfrentou foi aquilo que vários times importantes, mais fortes, terão pela frente nessa temporada. Tá? Não muito diferente do que aconteceu com o Flamengo. Equipes consideradas menores, com investimento inferior, sem tantos recursos financeiros, mas bem organizadas, competitivas e que dão trabalho. Dorival Júnior, no seu segundo jogo no Ceará, muitíssimo bem. Substituiu o Thiago Nunes, conseguiu uma vitória sobre o Independiente pela Copa Sul-Americana no meio de semana jogando em Fortaleza e se portou muitíssimo bem o Vozão atuando na casa palmeirense. Mas muito bem mesmo. E você está vendo os números aí que mostram, por exemplo, que o time finalizou mais do que o Palmeiras. E não só finalizou mais, como contra-atacou muitíssimo bem, teve várias oportunidades, algumas não se transformaram em finalização, foram jogadas que não tiveram acabamento perfeito, mas o Ceará cansou de perder gols, cansou de explorar os fartos espaços que o Palmeiras oferece numa antiga deficiência do time de Abel Ferreira. Quando precisa buscar o resultado e ir para o ataque, o time tem dificuldade na criação e fica exposto. Me lembrou muito o jogo que o Palmeiras perdeu no ano passado para o Cuiabá por 2-0, em que o time pressionou de forma deslocada, não conseguiu chegar ao gol e o Cuiabá teve boas oportunidades no plural e só fez o gol que matou o jogo em 2-0 já no finalzinho da partida. Foi muito parecido. É um problema que o Palmeiras tem, é uma situação que vai se repetir, especialmente quando o adversário for organizado, jogando fora de casa, especialmente caso um time como esse do Ceará, e fizer 1-0. E o Ceará não fez 1-0, fez 2-0. E aí tomou um gol, mas ele fez 3-1. E sofreu o gol de pênalti já no final. O Palmeiras tentou a abafa, mas não merecia coisa melhor. Foi uma vitória convincente do Ceará. Ah, mas o cansaço... Peraí, vamos ser corretos aí na análise do Palmeiras. No fim de semana, o Palmeiras foi estupendo contra o São Paulo. Histórica vitória de 4-0. Não importa que o Paulista seja um campeonato menos importante do que as outras competições que o time disputa. Num confronto contra um dos seus maiores rivais, precisando vencer por 3-0, o Palmeiras amassou o São Paulo e fez 4-0. Isso não é pouco. Pode ser o troféu da esquina, pode ser o que for, pelo confronto, pela importância do confronto, maior talvez até do que do troféu nesse cenário do futebol de hoje, onde você briga por Libertadores, que é Mundial de Clubes, joga o Brasileirão, Copa do Brasil. Foi tremendo o que o Palmeiras fez. Não foi pouco, tá? Eu até gravei vídeo aqui falando, refletiu até no Flamengo, porque foi uma diferença brutal, os dois times tinham que ganhar por 2 gols, e o Flamengo não fez nada no sábado, na pífia atuação contra o Fluminense, merecia até perder, só empatou, e o Palmeiras foi excelente, histórico até,
amassando o São Paulo do Rogério Ceni, conseguindo os 4-0. Mas aí no meio de semana, o time viajou para jogar pela Libertadores e jogou com o time reserva da Venezuela, contra o Táchira. Vários reservas. Então preservou jogadores, rodou o elenco, ganhou bem, novamente fez esse placar. O que aconteceu foi o seguinte: o Palmeiras tem dificuldades quando sai em desvantagem, o adversário sabe fazer esse tipo de jogo. Se defende, contra-ataca, porque acha os espaços da defesa do Palmeiras. Não é um time acostumado a jogar plantado no campo do adversário. Mas contra o São Paulo funcionou sim, contra o São Paulo funcionou. Mostrou que é possível. Mas o time talvez precise de mais ajustes para saber como lidar com essa situação. Em que sai em desvantagem, precisa buscar o resultado e não pode ficar tão exposto. São regulagens que a equipe tem que sofrer, e isso é um trabalho para o técnico Abel Ferreira. Não é terra arrasada perder a primeira rodada do campeonato, pelo contrário, muita coisa vai acontecer, são 38 rodadas, e o Palmeiras vai ganhar muitos pontos fora de casa, pode até derrotar o Ceará fora no retorno, seria absolutamente natural acontecer isso. Agora, foi uma derrota que mostra como vai ser difícil, especialmente com jogos encavalados. E não são encavalados só para os times mais ricos, não. O Ceará, acabei de falar, fez também jogo no meio de semana, um jogo mais difícil contra o adversário melhor, embora para o Sul-Americano. O Independente é mais time do que o Táchira. Né? Uma maravilha o Independente atual? Não é. Realmente não é. Mas é um time de muito mais camisa, um confronto mais pesado contra uma equipe importante da Argentina. Enfim, o Ceará passou muito bem essa semana, uma grande semana na mudança de técnico. Dorival Júnior, eu considero, dos técnicos brasileiros, um dos melhores da atualidade. Monta equipes organizadas que não rejeitam a bola, sabe se defender, e contra-atacou ontem com muita precisão, jogando da maneira mais adequada contra um time que é mais forte. E teve a bola, saiu jogando de forma organizada, muito bem o Ceará, numa vitória muito marcante contra um Palmeiras que vai precisar aí aprimorar alguns aspectos do seu jogo, digamos assim, para ter uma temporada satisfatória. O jogo de Goiânia, vamos entender aqui, enquanto o Palmeiras surfa numa onda maneira de paz, de tranquilidade, porque está tudo bem no Palmeiras, o jogo de Goiânia é completamente diferente. O Atlético Goianiense jogou também contra uma equipe importante do futebol sul-americano, a LDU de Quito, campeã da Sul-Americana e campeã da Libertadores, ambas as finais contra o Fluminense, frequentadora da Libertadores, jogou contra o Flamengo, inclusive, algumas vezes nas últimas temporadas. Esse time equatoriano foi até Goiânia, o Atlético meteu 4-0 na terça-feira, 4-0. Um clube que não tem muita experiência internacional e fez 4-0. No fim de semana foi campeão goiano, batendo de virada ao rival Goiás por 2-1. Então o Atlético viveu uma semana excelente, é um time também muito organizado e que sabe o que fazer. É um time que sabe sair em velocidade, um time que finalizou tanto quanto o Flamengo desse jogo. Então, uma boa equipe. O Flamengo não tem vida boa lá. Perdeu nos 2 últimos anos quando visitou o Atlético Goianiense, já foi goleado quando o Domenech era o técnico, logo no começo do seu trabalho. Né? Então, não é um adversário... o Flamengo tem que golear. Isso é uma visão torta. O Flamengo tem que golear o Atlético, é muita arrogância achar que o Flamengo, com o time que for, vai chegar lá goleando. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não existe isso. Não estamos falando de uma equipe ruim. É um time que, dentro das suas condições, é bem montado e competitivo. E o Atlético tem feito times assim nos últimos anos. Não por acaso, não fica fora, não briga nem por rebaixamento. Agora foi para a Copa Sul-Americana e passou sempre ali a uma certa distância da zona da degola no último Brasileirão. Enfim, mas eu achei que o Flamengo fez um jogo melhor. Porque ao contrário do que vimos uma semana antes do Maracanã, quando o time praticamente não jogou, não competiu, aquela ligação direta, porque não tinha opção de saída de bola, ninguém se apresentava, o Davi Luiz lançando a bola para o ataque. Dessa vez o time saiu jogando, o time jogou mais organizado, o time não ficou esticando bola. O time dominou o primeiro tempo, depois do início ruim, quando sofreu até um gol anulado com impedimento detectado pelo VAR, mas dominou o jogo, poderia ter feito 1-0 no primeiro tempo, acho até que mereceu fazer um golzinho no primeiro tempo, tá? E no segundo tempo teve uma queda, sofreu um gol por uma sequência de erros, começa com o Andréas Pereira, até o técnico Paulo Souza dá uma crise ali, um chilique na beira do campo, você vê isso pela imagem da televisão, quando ele vê o erro do Andréas, num passe forçado por dentro, pelo meio da defesa, passe que não tem que dar. A bola é interceptada, o Jorginho aciona o Dudu, e aí o Dudu pega o Léo Pereira, marcando a uma distância quilométrica, o Léo Pereira improvisado naquele setor ali, um lateral barra zagueiro, né? E não aproxima para tirar o espaço do jogador do Atlético e cruza com toda a liberdade. E aí o erro, né? 4 jogadores do Flamengo na área, todos se enfiando dentro da pequena área, e o atacante, o Ayrton Rato, recebe a bola com toda a liberdade para finalizar, sem chance para o Hugo. Então, uma sequência de erros e uma defesa toda remendada. Né? O Flamengo ontem não tinha 5 homens que podem jogar naquela primeira linha defensiva. Não tinha o Fabrício Bruno, o Gustavo Henrique, que sentiu lesão na última hora, o Pablo, que chegou ao clube recentemente, nem estreou porque se machucou,
o Rodrigo Caio, que ainda se recupera daquele problema de internação e tudo mais que ele teve, e, além disso, o Felipe Luiz, que também tem jogado na primeira linha ali de defesa, pelo lado esquerdo, e também estava fora de combate. Então, sem 5 jogadores, o Arão teve que jogar na zaga, e até uma boa observação feita pelo técnico Paulo Souza na coletiva, quando o assunto foi abordado, ele disse, o Arão joga de zagueiro, em outras palavras foi o que ele falou, tá? Mas não vem jogando ali, não vem treinando nessa função. E é verdade, jogou mal o Arão, o primeiro tempo então foi um desastre. E o lance do gol foi um dos que erraram. O Davi Luiz não esteve bem, o que também acho que reflete uma defesa toda remendada, e o Léo Pereira foi capítulo à parte. O Léo Pereira é um jogador que não corresponde àquilo que se espera. Qual a opção? René, um jogador que está de saída do clube, uma questão de tempo de ser negociado, não tem espaço com o atual técnico, a torcida também reclama muito dele, acho que é um jogador cumpridor, que já deu sua contribuição ao Flamengo pelos últimos tempos. O que eu acho do René, já falei isso outras vezes, que ele já não consegue mais atender à expectativa. O Léo Pereira também não, então não tinha muita opção ali. Ah, por que emprestaram o Ramon? Gente, o Ramon está com um problema pessoal complicado, acidente de trânsito, foi emprestado agora para o Bragantino, até bom para ele, é um garoto que precisa até resolver essa questão dele, obviamente, e tentar ter muita força mental, emocional para se recuperar e poder jogar futebol. Não dá para achar que o Ramon vai resolver. E outra coisa, o Ramon jogaria de ala nesse time do Flamengo, não jogaria na primeira linha defensiva. E aí tivemos, inclusive, entrevista coletiva, com uma visão um pouco equivocada daquilo que o time jogou. O time do Flamengo, gente, ele joga. Ele não defende com 5 homens. Ele tem 3 homens da primeira linha, seriam os 3 zagueiros, mas defende linha de 4. Lateral direito, ontem o Mateuzinho, ele volta para compor com esses 3 homens. E o homem que atua pelo lado esquerdo da defesa vira lateral no momento que o time se defende. Pode ser o Felipe Luiz e ontem foi o Léo Pereira. Tá? E quando o time ataca, esses 3 homens ficam, o lateral direito abre espaço, vai pelo corredor, e um dos homens da linha de meias, ontem era o Bruno Henrique, abre pelo lado esquerdo. Uma discussão que eu vi na rede social, muito intensa de torcedores, na live que fiz depois do jogo, o Bruno Henrique não entra na área. O Bruno Henrique entra na área, sim. Você pode ver que ele prestando mais atenção no jogo, você vai ver que ele entra na área. Ele no primeiro tempo quase faz um gol, na bola que ele se antecipa ao jogador adversário, domina e chuta por cima do travessão, ele faz um gol de cabeça. Ele deu passe para o Gabigol de dentro da área, o Gabigol não chegou na bola porque a bola foi interceptada antes. Ele faz o corredor, mas ele está chegando na área. Ele está aparecendo na área. Acho que às vezes as pessoas repetem algumas coisas e vira verdade. Não é fato. Observem o mapa de calor, vocês vão ver. E o detalhe, o Bruno Henrique ele é mais ponta do que ala quando joga por aquele lado. Ao contrário de Lázaro, ao contrário de Everton Ribeiro, que tem mais funções defensivas, recuam mais. O Bruno Henrique aparece muito menos no campo de defesa e muito mais no campo de ataque. Dentro da área adversária ele apareceu várias vezes nesse jogo. Não concordo com a ideia de que ele está distante do Gabigol. O Gabigol não joga fixo na área. O Gabigol se movimenta. Ele e o Bruno Henrique se entendem muitas vezes até jogando mais afastados. O Gabigol vem e trabalha pelo lado direito, o Bruno Henrique entra como centroavante e ele busca o Bruno Henrique, inclusive, em bolas invertidas com a perna esquerda. Tá? E o time ontem teve altos e baixos, contra uma equipe muito consistente do Atlético, um time organizado, que jogou bem. E o seguinte, né, gente? E depois das mudanças até melhorou. O Flamengo quase virou o jogo, quase tomou também um gol no final, porque estava muito exposto, o jogo ficou muito aberto no fim. Virou, como diz o meu amigo André Rocha, uma briga de rua ali no final, os dois times muito desorganizados, o desgaste da partida, mas foi uma partida que poderia ter virado. O Pedro mandou a bola no travessão, uma defesa espetacular do Lampoli. Depois ele teve a chance de cabeça e cabeceou para fora. O Pedro não é um grande cabeceador, né? Aquela bola na cabeça do Bruno Henrique talvez fosse gol. O Pedro ele mandou para fora. Então o time até criou depois situações, teve um poder de reação que foi outro ponto positivo. Então, agora a defesa remendada muito mal, o time muito inconstante no jogo. Teve gente reclamando que entrou o Diego. Arrascaeta, momentos antes da entrada do Diego, Arrascaeta não acompanhou um jogador que era dele a marcação, que pegou um rebote na frente da área do Flamengo, numa situação de perigo para o time no final do jogo. O Arrascaeta estava pregado. Por isso ele colocou o Diego, pelo menos foi o meu entendimento, para jogar minutos finais, um jogador em condições de correr. Eu percebi uma espécie de trégua entre quem torcia o nariz para o técnico e agora todo mundo jogou, comemoração de gol, o time mais envolvido. Me parece que houve ali assim, progressos com relação à tentativa das pessoas se entenderem e também no próprio andamento das coisas com o time. Essa história, gente, que o time não pode jogar com 3 zagueiros, não caiam nessa. Isso é uma bobagem. 3 zagueiros não servem no Flamengo. O Flamengo em 2007, com o Joel Santana, tinha 3 zagueiros. O Jailton, que veio do Ipatinga, jogava, ele era volante, mas jogava como zagueiro. Recuava ali para jogar como zagueiro. E liberava os 2 laterais, que eram o Juan e o Léo Moura. O Flamengo jogava assim, e o Flamengo arrancou lá das últimas posições para ser terceiro colocado naquele campeonato, com o Maracanã lotado, torcida motivada. Em 2007, ganhou do São Paulo, que foi o campeão com pouquíssimas derrotas naquele ano, né? Gol do Ibson no Maracanã. Jogava assim. Várias equipes no mundo jogam assim, isso é uma besteira. O São Paulo, naquele tempo, com o Muricy, foi tricampeão brasileiro jogando com 3 zagueiros.
Então isso é uma besteira. O Fluminense, que derrotou o Flamengo nessa final de Campeonato Carioca e venceu no tempo normal com o Abel Braga, também joga várias vezes com 3 zagueiros. E até faz um híbrido ali, o Felipe Melo, que ora é volante, ora entra no meio dos zagueiros e forma um trio. Né? Então, a seleção brasileira, o Edmilson, na seleção de 2002, jogava assim. Ora era volante, ora fazia ali uma função mais recuada e virava um trio de zagueiros. E o Flamengo joga muito parecido com os tempos do Ceni desde o começo de 2021. Depois da derrota para o Ceará, quando ele ajustou o time, prendendo mais o Felipe Luiz, liberando o Isla pelo corredor direito, e o Flamengo fazia sempre essa defesa com linha de 3. E o Felipe, quando sai mais por dentro, construindo jogada, tabelando, se aproximando dos meias, ou seja, um jogador que tem uma outra característica, e formava a linha de 3. Não é novidade. Não caiam nessa bobagem. Sabe, os caras ficam sentenciando coisas. Não pode jogar com 3 zagueiros. Quem disse que não pode? Eu falei. Quem é você? Qual a sua autoridade? Qual o seu conhecimento de futebol? E na coletiva, o técnico foi muito até educado, gentil, porque fez, digamos assim, deu respostas educadas para perguntas descabidas, especialmente sobre a maneira como o time joga. Você encontra, inclusive, na live, e no meu canal de cortes você encontra trechos da live desse sábado à noite, os mais importantes, inclusive esse, com essa resposta do técnico Paulo Sousa sobre isso, sobre o Santos, o goleiro Santos, por que ele não jogou. É importante o que ele fala a respeito disso, e faz muito sentido, né? Não basta você pegar um goleiro e colocar no time, simplesmente ele tem que entender o funcionamento do jogo, ele joga também hoje em dia, e muito mais. Então eu convido você a fazer a inscrição no meu canal de cortes das nossas lives. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, como também você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo links para o nosso clube de membros do youtube.com/Mauro César. Aliás, agora em abril teremos a nossa mesa redonda, como todos os meses, você pode participar. Você encontra também para o Uso 360, que você encontra também o Caneca 360, camisetas e canecas do canal, da Live Soft Open, e vários produtos promocionais para divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube. Você encontra também aqui embaixo o link para a Tabum, né? A Tabum é uma plataforma de lives, é um aplicativo de lives, onde todo sábado eu faço lives às 11 da manhã com quiz, perguntas e respostas sobre futebol e o prêmio de R$500 para o vencedor. Todo sábado agora de abril, tivemos em março, estamos fazendo também agora em abril. O nosso curso online de jornalismo esportivo, disponível para todos os interessados, também com o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e a Pingback, onde escrevo sobre Paulo Sousa, jogadores importantes, especialmente Lewandowski, que se entendia tão bem com ele na Polônia, quando ele treinava a seleção polonesa, e alguns aqui no Brasil parece que não querem entender. Por que isso? Tudo isso você encontra aqui embaixo, com uma série de links com outros conteúdos que a gente compartilha com vocês. Lembrando que a Live Soft Open acontece nessa segunda-feira, às 10 da noite, aqui no canal, comigo, com Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tivano. Tá? E teremos live na terça-feira, 1h30 da manhã, terça para quarta, porque tem um jogo do Flamengo contra o Talheres no Maracanã pela Libertadores. Eu estarei na transmissão desse jogo pelo SBT, ao vivo para todo o Brasil, membros do Estado de São Paulo, Norte do Paraná, Foz do Iguaçu, aquelas cidades daquela região, tá? Se você estiver numa dessas regiões e quiser acompanhar, você vai no site do SBT para acompanhar o jogo com a narração de Silva Júnior e os meus comentários, ao vivo, Flamengo e Talheres pela Libertadores, SBT, terça-feira. Então, como estarei lá, farei a live mais tarde, aquela famosa live da madrugada, mas estaremos juntos aqui conversando. Se você estiver aqui para o berço mais cedo, não tem problema. Você assiste a live no dia seguinte, os melhores momentos, logo depois entra no canal de cortes do youtube.com/Mauro César. Faça a inscrição no nosso canal de cortes, dê uma força para o canal, que é uma maneira de você também prestigiar o nosso trabalho e incentivar o nosso jornalismo independente aqui nessa plataforma que é o YouTube. É isso. Obrigado a todos, valeu, saudações.